Bom dia, bom dia. Vou começar uma live já, aqui. Olá, bom dia, bom dia. Hoje vou falar que eu tenho muito medo de fazer uma sessão de constelação, de passar por uma questão de uma, levar uma questão para ser constelada. Segunda-feira, hoje é dia 22/4 já, né? Chamando as pessoas aqui para darem uma passadinha. Quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, sou consteladora. Vou convidar algumas pessoas queridas aqui. Eu sei que é um horário de tomar café ou de estar se arrumando para ir para o trabalho, né? Mas essa live fica gravada aqui. E se vocês depois quiserem assistir, né, uma reflexão, é meia horinha de live, né, meia horinha, só para algumas informações sobre constelação. Esse mês eu me comprometi de toda segunda-feira, às 7:30 da manhã, poder estar aqui falando, explicando um pouquinho sobre constelação. Eu já falei o que é constelação, prontinho. Já falei, olá, bom dia, gente, bom dia. Legal vocês passando por aqui. Uma música do Lenine aqui que fala sobre medo, e hoje eu vou falar de medo de constelar, não é? Para quem não me conhece, por passar aqui depois, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, sou consteladora familiar, consteladora empresarial, sou especialista em promoção de saúde mental, junto da associação, a SEC+, Associação pela Saúde Emocional de Crianças, Adolescentes e Adultos. E deixa eu parar a música aqui. E, e gosto muito do que eu faço. Eu sou a mãe do André Luiz querido, e vim aqui para tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem algumas perguntas, quiserem deixar depois no direct. E antes de começar a falar sobre o assunto, eu já quero fazer um convite hoje à noite, às 19 horas, na plataforma Zoom. Vou falar sobre auto-boicote, parte 2, né? Vou relembrar um pouquinho do que foi falado na primeira live desse mês sobre esse assunto, e depois vou aprofundar um pouquinho mais, falando sobre autossabotagem, auto-boicote, e teremos uma constelação empresarial. Se você nunca participou de uma constelação empresarial e deseja saber como é que acontece uma constelação empresarial, vem à noite, a participação é free, pode chegar, é só pedir o link para mim do Zoom, eu deixo a chave da porta do Zoom para você e é só entrar, tá? Conhecer um pouco mais sobre constelação. Como é uma live rápida, né, de informação, já falei aqui, né, o que é constelação. Constelação é um conjunto de técnicas com base em várias linhas da psicologia, com base nos campos mórficos da biologia, e que tem, né, da fenomenologia também, que tem todo um processo cuidadoso, profundo, onde em uma sessão se pode acessar o motivo do problema que a pessoa tem. A gente sabe que quando a gente tira algo lá do inconsciente, traz para a consciência, né, como eu falo que é como acender um quarto escuro, né, onde a gente está pensando que tem um homem tentando nos matar, alguém, um bicho, um monstro, e quando a gente acende a luz, a gente sabe que não é, é só um paletó do cabideiro.
mas que olhando para aquilo, fazendo um 360 graus em torno daquilo, aquilo te traz uma compreensão, né? Então, a constelação, ela serve para tirar a gente da dor, que seja uma dor física, psicológica, psiquiátrica, uma dor social, uma dor, né, de algo recorrente, dolorido, que nos afeta, para poder trazer uma luz e compreensão. E quando tem uma luz, uma compreensão, traz muito alívio, traz saúde, traz um reposicionamento na vida. As pessoas ressignificam algumas questões, né? É muito comum, às vezes, as pessoas virem, né, por exemplo, questão de casal, é, eu, ele está me traindo, ele me subestima, ele, e aí quando a pessoa vem para uma constelação, ela percebe que ela está numa linhagem de pessoas que foram muito traídas e que ela está em lealdade familiar com o seu sistema. E às vezes a outra pessoa que entra na nossa vida está em lealdade familiar também com o nosso sistema. Né? Se ele não traísse, ele não seria a pessoa certa para estar ali. É muito louco dizer isso, né? Tem que ser muito, muito, tem que bancar o que eu estou falando, né? Mas isso é evidências, né? E quando a pessoa sai dessa lealdade familiar, fala, eu não preciso mais sofrer como as outras pessoas do meu sistema sofreram por serem traídas, até o posicionamento do cônjuge muda, porque ele também não tem a necessidade de cumprir com aquele papel. E aí, sem essa lealdade, sem essa falta de cumplicidade com o sistema familiar, eles ficam livres para viver o que eles precisam viver, o que eles precisam evoluir dentro da relação deles, sem precisar honrar essa dor. Eles podem viver de uma forma amigável, amável, percebe? Então, tem muitas coisas que estão no nosso inconsciente, no nosso inconsciente coletivo, que move as nossas ações, e quando move para a dor, algo pode ser ajustado ali. Nós não viemos para sofrer, nós não viemos para ter escassez, nós não viemos para viver coisas que não têm um significado, que não têm uma compreensão. Nós precisamos compreender. Então, a constelação é uma grande ferramenta, eu ouso dizer que é uma tecnologia que nos ajuda a olhar para a nossa verdade. E aí eu pergunto, isso dá medo? Olhar para a verdade dá medo? Sim, dá muito medo, a gente não sabe, né? De tantas coisas, nós somos representantes de centenas, né? De muitas pessoas. Então, que eu falo da nossa ancestralidade, né? Eu sempre gosto de lembrar, né, que a gente é a pontinha de um iceberg dentro uma estrutura familiar imensa, que foram cultivadas muitas ações, que foram realizadas muitas coisas que hoje a gente pode julgar como algo errado, como algo terrível, né? Mas que se eles não fizessem, não sobreviveriam para que a vida chegasse até nós. Então, poder honrar e tomar, né, a força da vida que está em nós faz toda a diferença. Né? Vamos falar de medo, né? Medo de constelar, né? De entender a verdade, de entender o que pode estar acontecendo aí conosco. Olá, Roberta, bom dia, Bruno. É, então, teve um episódio na minha vida, eu não sei se você conhece Trindade, que é um distrito de Paraty, no Rio de Janeiro. Então, eu lembro quando eu fui lá, faz tempo, eu tenho que voltar em Trindade, eu estou tão pertinho de Trindade. E eu lembro que lá tinha um riacho, né, que descia das montanhas, e uma pedra imensa no riacho, imensa, imensa, imensa. E no vão, tinha um vãozinho que dava para passar nosso corpo assim, bem espremido, assim, né? E o nome daquela pedra é Pedra que Engole.
E aquilo dava um medo na gente. Tinha uma fila, assim, para poder passar na pedra que engole. E era muito divertido, porque as pessoas, quando chegavam lá, algumas falavam, não, eu não vou, porque era um filete, a água passava ali junto, e era uma pedra imensa, e a gente não sabia o que tinha lá embaixo. A gente não sabia. A gente só sabia que a pedra ia engolir a gente. E ninguém contava. Todo mundo que passava, aí saía lá do outro lado da pedra. Ninguém contava para a gente o que tinha lá embaixo. Era o segredo das pessoas e a pedra. Então, quando eu fui, assim, eu deixei umas 3 pessoas passarem na minha frente e eu ficava vendo aquelas pessoas, tinha que escorregar, entrar, assim, até a pessoa sumir lá dentro da pedra, embaixo da pedra. E as pessoas gritavam quando entravam, né? E, e algumas esperneavam, assim, outras falavam, não, eu não vou entrar, eu não vou entrar. E as outras pessoas tentavam colocar a pessoa, não, vai, você precisa ir, você tem que ir. E quando eu fui, assim, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia ter de nadar, que eu ia me afogar. Eu pensei que eu ia. Nossa, era o medo, o coração acelerava, 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 né? E ainda teve uma pessoa que, para me ajudar, puxou meu pé para lá dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Então, era terrível, foi terrível. E depois que eu vi o que tinha lá embaixo, eu falei, meu Deus, por que que eu me espinhei tanto? Por que que eu tive tanto medo? Por que que teve essa adrenalina, né? Não é tudo isso, né? É gostoso até. Oi, Lília, bom dia. Era gostoso, muito gostoso. Foi engraçado. Eu saí do outro lado, né, dando risada. E, e fui lá na fila incentivar outras pessoas a irem lá na Pedra que Engole. E lógico que eu fui novamente, né? Mas aí já não tinha tanta graça mais. Eu faço essa analogia, eu não sei se você já teve medo assim, né? Daquilo que você não sabe o que é, daquilo que você não entende o porquê. Por que que eu vou me arriscar, fazer, entrar em um lugar que eu não sei o que tem para mim? As pessoas falam que é bom, dizem que fez bem para elas, mas será que vai fazer bem para mim? Né? E quando eu conheci constelação familiar, eu também tive esse medo. Eu sou muito curiosa, né? E conheci a partir de uma pessoa que eu confiava muito, que é a Suzuki Suzuki. E, mas mesmo assim, falei, eu vou passar por uma sessão de constelação. O que será que vai acontecer comigo? Ainda mais, naquele tempo tinha um misticismo, mas eu ainda não tinha, só tinha a minha impressão, né, e do que a Sisu me falava para mim, o que ela contava, porque eu nunca tinha ouvido falar de constelação. Então, quando eu resolvi fazer uma sessão de constelação, é, eu fui com muito medo, eu fui com muito medo, porque e eu não sabia como que acessava, né? E eu confesso para vocês que no momento da constelação eu também tive medo, porque eu comecei a acessar através do meu corpo. O meu corpo me dava sinais, né? O meu lado esquerdo todinho era uma questão a ver com as mulheres do meu sistema familiar, e o meu lado esquerdo todinho amortecia, latejava, né? E era uma sensação que eu nunca tinha experimentado. E ao mesmo tempo que eu tinha todo o processo dentro da constelação. E tinha aquele sintoma do meu lado esquerdo todo, meu braço, meu coração, as minhas pernas amorteciam, latejavam, né? E eu não sabia que o lado esquerdo do corpo tem a ver com o feminino, com a mãe. Olá, Mariana. Que tinha a ver com a mãe, que tinha a ver com a família materna, né? Tinha a ver com as mulheres do meu sistema. E o lado direito com os homens, com né, o pai, né? E o lado direito estava quietinho, mas o lado esquerdo parecia que era uma festa aqui no meu corpo. E isso, por eu não entender, aquilo me causava uma estranheza, né? Mas depois que eu saí daquela sessão, algo tinha acontecido. É como se eu tivesse entrado lá na pedra que engole no rio,
lá em Trindade, no Rio de Janeiro, lá em Paraty. Algo mágico acontece, né? Algo mágico é a minha forma de falar, tá, gente? Não tem nenhuma magia, não tem nada, mas uma transformação acontece em nós, né? E isso dá medo mesmo, até mesmo que hoje tem muitas coisas místicas, né? As pessoas misturam a constelação com algo místico, as pessoas, como eu falei na live da semana passada, pensam que é algo religioso, e não tem nada disso. A constelação é com base nas linhas da psicologia, né? Quem estuda constelação e já estudou psicologia, a gente percebe, né, que em algum momento a gente vê a linha de Freud quando a gente fala da relação triangular, né, com o pai, com a mãe, né? A gente vê Roger, que é um trabalho centrado na pessoa, que é centrado naquele momento, no aqui e agora, o que ela pode fazer agora, a constelação, apesar dela ser atemporal, da gente acessar coisas lá do passado, acessar coisas da nossa infância que estão lá esquecidas no nosso inconsciente, a constelação ela traz também tudo é resolvido no aqui e agora. Os verbos são realizados no presente. O que você, eu vejo você, né? Então, o que acontece na constelação? Primeiro, o cliente vem, fala a sua questão. O constelador não precisa saber da vida toda, é diferente da terapia, né? Que a pessoa senta e vem transformando a sua vida através da fala e do raciocínio. A constelação é diferente. O raciocínio na constelação atrapalha, né? Muitas falas na constelação atrapalham. Então, a constelação ela vem pedindo para que a gente perceba o nosso corpo. Que o nosso corpo? O nosso corpo também tem uma inteligência tão grande quanto o nosso cérebro. Todas as nossas células, ela é um sensor de comunicação, né? Que muitas vezes o cérebro não consegue entender, captar, porque ele precisa cuidar dessa questão do raciocínio, mas as emoções, os sentimentos e o que está em torno, né, das nossas células, que é através da epigenética, ela nos traz a informação. Então, na hora da sessão de constelação, o que tem de diferente que as pessoas falam, nossa, eu senti isso. Sim, a gente não para sentir, né? Nós olhamos para fora, nosso olhar é para fora, a gente vê o outro, né? Mas a gente não tem esse parar para perceber o que o nosso corpo está tentando nos dizer. Então, o momento da constelação é um momento que a gente para ouvir, sentir o que é que esse corpo traz ainda de dor, de trauma, que vem, né? Esse corpo, só para vocês entenderem, no meu conceito, né? O que é, no meu conceito que eu percebo na constelação, o que é vida eterna? É essa vida que vem passando nos corpos de cada um. Nosso corpo é perecível, mas enquanto a gente está, né, tendo filhos, tendo descendentes, essa vida ela continua permeando, né? Ela continua permeando os corpos que vão nascendo. E essa vida vem com todas as informações das vidas que viveram até então, percebem? Então, quando a gente nasce, nessa vida vem todas as informações. E aquilo que despontou mais, aquilo que ficou mais forte de sensações, de conquistas ou não, de conquistas ou de traumas, vem em nós. Bom dia, Alba. Vem em nós. E algumas coisas despontam em nós, né? Como algo que a gente ainda precisa evoluir. Percebem? Então, onde vêm essas informações da vida? Só no cérebro? Não, vem no corpo todo. Todo o nosso corpo fala, né, conosco. Então, a constelação, ela precisa que a pessoa esteja presente no aqui e agora, perceber o seu corpo, não raciocinar na hora, porque isso pode atrapalhar para que essa informação venha, né? E é nessa hora que às vezes as pessoas sentem medo.
Porque o corpo começa a dar um peso aqui. Nossa, eu represento, vou fazer uma constelação porque eu me dou muito mal com a minha mãe, por exemplo, né? E isso está me incomodando muito. Então, quando ela entra no lugar da mãe, ela sente diferente de quando ela está no lugar dela, quando ela entra para representar, né? Ela vai entrar em ressonância mórfica, né? O mórfico é o corpo, é a matéria, todos os seres vivos têm essa questão mórfica, né? Que vem trazendo essa. Tem até um slide que eu estava gravando umas aulas ontem, que tem a explicação do mórfico aqui. Vou ler aqui para vocês. Ó. Campo morfos genéticos, né? Tem o mórfico, que é fora do corpo, que é como se fosse a antena parabólica que leva as informações, né, para outras pessoas, e o morfogenético, que é em nós, né? Morfogênese é um processo original de criação do ecossistema, que inclui seres vivos no ambiente com as suas características físico-químico, né, e as interrelações entre ambos, né? Então, é o físico, químico, onde é o nascedouro da informação, mas que pode ser transmitido, né, de uma forma, do mesmo jeito, todo esse sistema tecnológico que tem, esse nosso sistema de comunicação, né, de televisão, de rádio, gente, não foi copiado de celular, esses computadores, é uma imitação nossa. Essa inteligência artificial que está aí é uma imitação nossa. Só que colocado para fora, porque parece que nós não temos capacidade disso. Só que dentro de um sistema familiar, isso é latente, é natural, existe essa comunicação, e principalmente a morfogenética, né? Ok? Então, são através aqui, né? Tem toda uma etimologia, os nossos genes, né? O nosso biossistema, os nossos organismos em formatos de células, tecidos, órgãos, né, chamado de sistema biológico. Então, o que acontece dentro de uma constelação é ancestral, né? Os nossos antepassados, antes de Cristo, esse tipo de comunicação já acontecia, né? E hoje, por a gente ficar mais visitando as coisas fora de nós do que dentro, né? Teve uma pessoa chamada Bert Helling que, quando descobriu isso lá com uma outra alemã, que é a tia Schufelder, que era uma psiquiatra que já fazia esse tipo de trabalho, de reposicionamento familiar, trouxe isso para o mundo, né? E falou, olha, tem um jeito da gente se comunicar e tem um jeito de melhorar a vida em apenas uma hora, meia hora, 2 horas, né? Venha conhecer isso. Perceba o que seu corpo tem, que você precisa acessar para você viver uma vida melhor, para que você pare de deixar essa herança de dor para os seus descendentes, né? Que você pare de viver de uma forma artificial e comece a olhar para você e falar, tem uma parte minha que era só olhar, né? Então, como que é o processo de constelação? O cliente vem, fala a questão, tem problema com a minha mãe. Aí se coloca um representante, pode ser uma outra pessoa, ela mesma, se for uma constelação individual, coloca outra pessoa. E a pessoa vai simplesmente parar de raciocinar e perceber o corpo, sem julgamento, sem crítica e, de preferência, que não tenha medo, né? E sem aquela vontade de querer solucionar algo, que a vontade de querer ajudar atrapalha também. E aí vai perceber o corpo. Às vezes, o representante da mãe fica olhando para o chão, quer sentar, começa a se emocionar. Por quê? O que que esse corpo está dizendo? Quando fica olhando para o chão e senta e se emociona. Tem algo no meu passado que eu não consigo me desligar, tem alguém que eu não consigo me desligar. E como eu não consigo me desligar, eu não consigo ir para a vida, eu não consigo estar inteira no meu papel de mãe. Quando a cliente vê que a mãe está em sofrimento interno, porque perdeu um outro filho, que perdeu a própria mãe, ou
né, perdeu alguém que ela queria muito, e por isso ela não consegue estar inteira para ser uma mãe, né, carinhosa, talvez. Essa cliente, ali já começa uma transformação nela. Ela já começa a ter um processo de empatia com essa mãe, né? E na representação da mãe, que ela vai lá e ressignifica essa dor, deixa lá com a pessoa que se foi, que morreu, deixa com ela o que é dela, respeita o destino daquela pessoa, a representante da mãe olha para a filha e fala: Nossa, caramba, eu estava num lugar de tanta dor que eu não percebia o meu papel de mãe, né? Isso não modifica já a relação da filha para com a mãe, se ela vê isso, né? E ali pode ter uma reconciliação aqui, agora, né? E isso vai para a dimensão inconsciente. Esse tipo de reposicionamento, essa tomada de consciência que tem ali do que estava lá no consciente, que era invisível aos olhos, estava lá naquele quarto escuro, aí acende a luz naquela hora. A disposição da cliente que tem o problema com a mãe, ela já começa a modificar. E a partir dali, né, ela não precisa ter dó dessa mãe, mas ela pode falar para a mãe: Eu sou sua filha. Pode ali naquele momento falar, representar: Eu estou aqui esperando você olhar para mim. E a mãe fala: Agora eu olho para você. Né? Então, isso acessa um inconsciente coletivo, onde em várias questões, né, vários feedbacks de constelações, a pessoa fez uma constelação assim, eu estou resumindo muito, né, a constelação, a pessoa fez uma constelação assim, e depois da constelação, ela sai, solta aquilo, vai para a vida normal, e depois de um tempo ela me traz feedback: Sheila, a minha mãe que não falava comigo há 2 anos, há 6 meses, que não conhecia o meu filho, entrou em contato. Nossa, sabe aquela raiva que eu tinha dela? Eu não tenho mais. Que estranho. Não é estranho, é natural. E nós podemos fazer isso, não existe tempo, né? Ah, mas eu já estou velha, minha vida é assim, eu tenho esse problema, vou carregar esse problema até morrer. Não, você pode se aliviar. Já tiveram pessoas que estavam em estado terminal do câncer, que falava: essa dor não é só minha, eu preciso saber por quê, né, que eu carrego isso em mim. Além de eu ter essa doença, eu carrego uma tristeza muito grande em mim. E foi constelado, foi facilitada uma constelação. Teve uma situação muito peculiar, né, de um senhor que fez. É lógico, passou um tempo, eu tive a notícia da morte dele, e 2 anos depois, na pandemia, eu fui atender uma moça, ela falou: Você não lembra de mim, né, Sheila? Eu falei: Não. Ela falou: Eu sou filha daquele senhor que você facilitou a constelação quando ele estava em estado terminal. Foram dias que eu nunca tinha visto, né, no processo de doença, eu não tinha visto meu pai sorrir. E depois da constelação, até ele morrer, ele estava tão mais próximo. Ele sorria, ele lembrava de coisas que ele não fazia. Eu soube de histórias inéditas do meu pai, que ele só contou depois que ele fez a constelação, né? A constelação não faz o milagre de trazer a pessoa fora da sua, né, da sua dor, do seu destino, não vai fazer milagres, mas faz uma transformação. Ela falou: ele morreu muito mais espontâneo, muito mais feliz do que ele foi a vida toda. Então, a constelação contribui, né, para, para que as pessoas deixam aquilo que não é delas para poder para poder realizar aquilo que ela tem como missão na vida. Deixam ela mais leve. Nós não sabemos, carregamos muitas coisas que não são nossas. Temos amores cegos pelas pessoas do nosso sistema familiar que a gente nem imagina. A gente nem imagina. Então, a gente faz sacrifícios e a gente começa essa promessa lá quando a gente é bem
pequena, bem criança, quando somos crianças, cheio de querendo ter muito amor, muito amor. Ai, Eduardo, seja bem-vindo. Nossa, Fabiana. Eu já estou indo para o encerramento dessa live, meia horinha de live, mas o convite é, se você tem medo da verdade que pode te ajudar, né? Já dizia alguém lá 2000 anos atrás, né? Que virou clichê aí político, mas sim, a verdade liberta. Beth Helling falava isso também, né? Às vezes ela dói, mas ela liberta, a gente oferece para que a gente vá para um lugar onde a gente possa escolher o que fazer, né? Eu lembro lá na adolescência, né? Se eu contar esse caso, né? Eu lembro lá na adolescência, devia ter uns, sei lá, uns 17 anos, minha irmã 1 ano e meio mais nova do que eu, e eu lembro que a gente foi passear, o namorado dela levou ela para casa, o namoradinho, né? Na adolescência, levou ela para casa, e o namorado voltou, né, e ia embora para casa. E no fim eu vi o namorado dela namorando, beijando uma outra menina. Aí no outro dia eu falei para minha irmã, falei, Chile, seu namorado estava beijando outra menina lá em cima. Ai, lá na praça, né? A gente, naquele tempo que a gente namorava na praça ainda. Aí ela falou, por que você contou para mim? Se você não contasse, agora eu vou ter que terminar com ele. Então, às vezes, a gente sabe de algumas verdades e a gente vai precisar ter uma atitude. Ela podia fingir que eu não falei nada e continuar namorando com ele, porque ela gostava de namorar com ele. Não podia, mas a cultura, né, fez ela terminasse. Mas acho que eles não terminaram, não. Então, é assim, né? Às vezes a verdade vem e você que vai decidir o que você faz com essa verdade. E às vezes, no ato de saber aquilo, algo mobiliza você para melhor, né? A escolha é do cliente e a responsabilidade também, né? Não é você sabendo de algo, não é a constelação que vai fazer por você. Você, junto da constelação, o que você acessou na constelação é que vai fazer. Ah, eu quero muito emagrecer, eu não aguento mais, quero constelar porque que eu sou gorda, porque eu sou gordo. E depois, a responsabilidade da consciência, você também não fazer a sua parte, né? A constelação não vai secar o seu corpo, não vai queimar suas gorduras, entende? Mas pode te trazer um alívio tão grande que te dá a disposição para você cuidar de você. E aí você aproveita essa disposição, né? E vai lá e faz, modifica. Ah, eu preciso reconciliar com a minha mãe para poder emagrecer. Ah, não vou reconciliar nada, não gosto dela, né? Ah, isso pode me ajudar a ter força para eu emagrecer. Ah, eu imagino, não vou. Eu lá na constelação fiz reverência, mas não, eu não quero, né? A constelação ajuda para realmente você mudar esse estado de resistência para um estado de abertura para a sua vida. Agora, se você quer, é outro papo, né? Tem consteladores que falam, você não quer reverenciar a sua mãe? Então a gente para aqui. A gente para aqui, porque o trabalho inteiro é você se sentir menor que a sua mãe, menor que seu pai, fazer, né? Só não se faz reverências ou tomar, assim, quando é uma questão de violência muito grande, né? Uma questão de assédio, algo assim. Mas, ao contrário, né, tem as leis dos relacionamentos. E lei é lei, gente. A gente sabe que se a gente descumprir com a lei, né, que é outro assunto que eu falarei em outras lives, que eu vou falar de cada ordem do amor, da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio. Vou fazer uma live para falar de cada uma delas, tá bom? Então, refaço o convite. Hoje à noite tem workshop, às 19 horas na plataforma Zoom. Se você quiser, é só pedir no direct. Quem tem meu WhatsApp, é só mandar um recadinho no WhatsApp, que eu mando o link. A participação é gratuita. Hoje vou falar de auto-boicote, auto-sabotagem e facilitar uma constelação empresarial. Venha conhecer.
Venha conhecer esse universo que tem contribuído com tantas pessoas, né? Eu já facilitei aí mais de 850 constelações em 13 anos, né? Ofereço curso de extensão universitária. No semestre que vem abrirei uma nova turma. Quem tiver interesse, já quiser segurar sua vaga, venha falar comigo. E outras novidades por aí. Se você quer também saber como um diagnóstico, como acontece um diagnóstico sistêmico na sua empresa, que serve para poder diagnosticar várias questões, desde a seleção de pessoas, levantamentos de necessidades, conflitos, produtos que não vendem, de várias áreas, instituições que têm problemas administrativos, financeiros, as constelações servem para tudo isso. É muito eficaz, muito pontual. Tem empresas gastando horrores para tentar solucionar coisas usando técnicas, a constelação em duas sessões, né, constelação empresarial, diagnóstico sistêmico, em duas sessões, uau, descobre um monte de coisa. Né? Eu tive uma organização que mudou o logotipo, né, porque no logotipo não estava incluso o produto carro-chefe deles. Né? Como se eles estivessem desprezando, não querendo, não tendo orgulho daquele produto. A partir do momento que muda o logotipo, muda todo uma dinâmica, né, de valorizar aquele produto se destaca e a venda volta a acontecer. Né? Então, é algo. Dá medo de fazer? Não precisa ter medo de fazer, não precisa. Né? A gente tinha que ter medo de não fazer, porque a vida continua, às vezes, patinando, patinando, né? As dinâmicas das empresas, às vezes, estão lá patinando, patinando, patinando. De repente, abre, assim, uma porta nova de soluções para aquelas empresas, né? Uma força nova para aquelas equipes que estão lá conflitando, e às vezes é um motivo bobo, e estão lá, né, medindo forças, e se eles se unem, né, em prol do propósito daquela instituição, daquela empresa, tudo fica melhor, não é? Então é para isso que a constelação existe. Entre em contato comigo se querem bater um papo, conversar, saber um pouco mais, venha. E se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, hoje à noite, às 19 horas, na plataforma Zoom, estarei disponível para vocês. Beijo, uma ótima semana, que a gente possa se encontrar aqui online, que a gente possa se encontrar de uma forma bem legal e que eu possa facilitar algo que beneficie a sua vida também. É para isso que eu trabalho. Beijo e até mais.